textual, vamos ler junto? E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. E nosso lema continua: cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 11, versículos 19 a 26, depois Atos capítulo 13, versículo 1 a 5. Todos acharam, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler o primeiro, a igreja vai ler o seguinte, e assim vamos fazer até o último versículo. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos eles, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e, achando-o, o conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo mundo se reuniu naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, por maneira de chamados cristãos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio e Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que o Senhor tem chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim eles, enviado pelo Espírito Santo, desceram E dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Amém? Vamos chamar o pastor, que vai ministrar a nossa lição de hoje para nós. Aleluia. Vai ter os adolescentes? Eu convido os adolescentes aqui para receber a oração e estar indo aprender a palavra de Deus. O pastor Vázquez está orando pelos adolescentes para que eles aprendam a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida que se encontra aqui, Senhor, ó Pai. Te peço agora pelos adolescentes da Tua casa, que tenham aprendido, tenham crescido, tenham ouvido a Tua palavra, Senhor. Que, Senhor, ó Pai, o Senhor possa usar a vida deles, Senhor, ó Pai, que eles possam aprender um pouco mais. Usa a professora, Senhor, também, que estará ensinando, Senhor, ó Pai. Da mesma maneira que o Senhor estará falando conosco nessa noite, ó Pai, através do nosso pastor, fala com eles também através da professora, Senhor, ó Deus. Eu te peço, fala a Tua palavra, o que nós necessitamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Nosso pastor. Querido Deus, querido Pai, nós já louvamos o Teu nome, já adoramos o Teu nome, já fizemos a leitura da Tua palavra e apresentamos o Teu servo, pastor Inácio, meu Pai querido. Fala conosco através desta ministração, meu Deus, pois queremos ser edificados pela Tua palavra para não errarmos no erro algo, Pai, mas sim obedecer a Ti, ó Pai eterno. Por isso, usa poderosamente na autoridade do nome de Jesus, é que nós te pedimos.
Paz do Senhor, amados, pode sentar. O modelo de missões da igreja de Antioquia, como nós vimos na leitura em classe, 2 episódios, onde foi criada a igreja, iniciada a igreja dos gentios, pois a igreja que era dos judeus estava em Jerusalém. E como aconteceu isso? Qual o modelo que é explicitado aqui na lição de hoje? Nós vemos que a chamada de missões da primeira igreja formada por gentios. Então os irmãos já sabem que é gentio, já sabem que é judeu. Todo aquele que não era judeu era tratado como gentio. Então, o conteúdo que nós vamos estudar hoje fala a respeito da chamada missionária e como Deus age. E nós muito bem sabemos que esse não é um modelo, somente esse, mas existe, embora eu vi que os professores do Brasil fizeram uma ginástica tremenda para poder conotar exatamente aquilo que eles pensam, mas quem é missionário como eu, que experimentei algumas coisas que Deus fez diferente, sabe que isso, amados, é tudo com relação ao Espírito de Deus. É Ele que chama, é Ele que faz o trabalho, é Ele que colabora. Eles tentaram explicar por várias vezes que tem que ser igreja, tem que ser como igreja. Lógico, a igreja tem que abençoar, a igreja tem que enviar, mas nem sempre a igreja precisa enviar. Nem sempre também Deus tem que falar primeiro com a igreja para depois falar com o missionário chamado. Muitas vezes a igreja em si, como o líder da igreja, não entende o chamado que Deus fez. Meu caso foi assim. Mas o que aconteceu com essa igreja? Na introdução, ele fala que nós vamos estudar a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, que é a igreja de Antioquia, e a fundação e a formação, a vida ministerial e a comunhão foram resultados produzidos da prática missionária da igreja. Então aqui tem uma amostra de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. O que era? Jejum, oração e a orientação do Espírito Santo. E é isso que todo crente, na sua vida, tem que ter. A igreja somos nós. Você e eu somos a igreja. Os obreiros fazem parte da igreja. Vocês, como membros, fazem parte da igreja. E quando nós oramos e jejuamos, nós estamos buscando a orientação do Espírito Santo. E nós vamos falar aquilo que nosso coração está cheio. Você pode ver, amados, você nota a diferença entre um e o outro com relação a como a pessoa fala. Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando nós vimos que a igreja do Senhor precisava receber e ao obedecer aquela ordem, que é a ordem que Jesus deu? Mandou pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os judeus não pensavam nos gentios. Eles queriam permanecer ali em Jerusalém. Eles não tinham entendido ainda a ordem do Senhor. Então Deus, Ele permitiu algo
E vocês sabem, amados, a permissão de Deus nem sempre é agradável a nós que estamos confortáveis e conformados. Deus pode tirar a vida de pessoas, levar, permitir, como aconteceu com a morte de Estevão, o primeiro diácono, o primeiro mártir da igreja. E quando isso aconteceu, houve uma grande perseguição contra a igreja. Saulo, ele entrava nas igrejas, assolava os crentes, arrastava pelas ruas, batia e prendia. E com a morte de Estevão, eles tiveram que sair. Mas por onde eles passavam, eles pregavam a palavra, eles falavam de Jesus. E essa é a grande diferença. Hoje, muitas vezes, nós ficamos chateados com alguma coisa que Deus permite e não queremos nem saber de igreja, nem falar de Jesus mais. Essa é a grande diferença dos crentes e dos crentes. Quando nós estudamos o tabernáculo, nós sabemos que existe crente e existe crente. Qual a diferença? A diferença é dos crentes que buscam a Deus e a diferença dos crentes que estão acostumados somente ali, no pátio. O pátio é o lugar da fofoca, do fuxico, da intriga, da contenda. Porque ali, em volta do altar de sacrifício, muitas vezes eu não quero negar a mim mesmo, não quero negar meus costumes, os meus hábitos, meu jeito. Eu sou assim. Isso é o pessoal que não sai do pátio. Essas pessoas não conhecem Jesus. Para conhecer, como foi falado hoje, para conhecer Jesus, para viver e sentir, você tem que ter intimidade. Como você pode gostar de alguém que você nem conhece direito? Porque no pátio, no tabernáculo, ali é o caminho. Então, entra pelo caminho, mas tem que conhecer a verdade. Jesus, a verdade só se conhece quando você consegue, depois de sacrificar o seu eu, o seu ego ali no altar de sacrifício, lavar na bacia de bronze, que é a palavra de Deus, entra na segunda porta. A segunda porta é diferente da primeira. A primeira porta tem 3 metros e 30 centímetros, mais ou menos, de largura. Então entra um caminhão. Então a gente vê do mundo com muita coisa de lá de fora. Meu jeito, meu eu, meu ego, eu sou assim, eu fiz assim, eu sou desse jeito, comigo é desse jeito. Mas quando você entra na primeira porta, você tem que começar a lançar aí fora toda amargura, intriga, contenda, invejas, maldições, adultérios, prostituição. Lança toda malícia, todo engano. Que é queimar, é morrer para o seu eu, para o seu ego. Porque é o único jeito de entrar na segunda porta, que a segunda porta tem 5 pórticos, 5 colunas, e cada coluna é 1 metro mais ou menos, no máximo. Então para entrar ali não pode ter nada. Como a gente fala se eu tiver com um pouquinho embaixo do braço, igual o filho pródigo, né? Ele voltou, mas voltou sem nada, sem pouco nenhum. Mas tem crente que entra na igreja do jeito que ele estava lá fora. É do meu jeito. Por que eu estou falando isso? Porque Deus pode ter pessoas aqui que Ele quer chamar para missões. Está chamando você e eu temos uma missão nessa nação. Quando você veio do Brasil, você pensou que estava vindo só por causa do trabalho. Mas se você é cristão, Deus tem um propósito na sua vida e onde você estiver. E aqui, nesse caso aqui, os crentes estavam acomodados. Ali em Jerusalém, todo mundo sendo abençoado, tinha tudo em comum, e aquela benção toda. Mas Jesus tinha ordenado, Jerusalém, Judéia, Samaria. Samaria já eram os meios judeus. Eles não gostavam de samaritanos. Lembra que Jesus e a mulher samaritana em João 4, lembra? Eles não gostavam. Mas Jesus, Ele veio para salvar quem? O mundo. Todo aquele que crê. E aí então veio a perseguição. Interessante que o Fernando falou hoje. Vamos ler Atos 1:8.
para você entender. Atos 1:8. E depois vamos ler Atos 8:1. É só inverter o número e você vai ver a diferença que há entre aquilo que foi falado e aquilo que foi cumprido. Atos 1:8 diz o quê? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí, essa foi uma ordem, não foi? Depois, 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Foram dispersos. Alguém teve que morrer para que a igreja despertasse. E quando Saulo consente na morte de Estevão, Estevão é morto e a perseguição começa e eles têm que ir embora, perderam tudo que eles tinham e foram. Mas aonde eles passavam, muitos tinham uma convicção tão grande da sua fé em Jesus Cristo que anunciavam Jesus para o lugar e criou-se uma igreja de gentios. E como nós vemos na lição aqui, era uma igreja bem brasileira, né? Tinha de tudo quanto é raça naquela igreja, né? Aqui, ele está falando aqui, ó, tinha pessoas negras, pessoas brancas, pessoas gregas, pessoas da África, e era desse jeito, mas todos eles buscando o mesmo propósito, todos eles com a unção do Espírito, todos eles aprendendo a palavra. E ele diz aqui, havia, né, como nós lemos na lição, havia nessa igreja alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, Saulo. E eles serviam ao Senhor e jejuavam. E aí o Espírito Santo falou, separai-me. Né? Quem que faz missões, amados? Quem que chama é o Espírito Santo, não é a gente que escolhe. Você está olhando para um missionário que nunca imaginou sair do Brasil. E eu nunca esperei. Quando Deus começou a falar comigo, Ele começou a dizer para mim que eu ia para um lugar longe. Eu demorei 10 anos para entender onde era esse longe de Deus. Então isso significa que não é o homem, não é você que escolhe, é Deus que escolhe. Não é você que quer, é Deus que quer. Se perguntasse para mim, você queria ir para o Japão? Não. Mas por que você foi? Obediência. O melhor lugar que você pode estar na sua vida, meu amado, minha amada, é obedecer. Às vezes é coisas que você obedece, mas você não gosta, não quer, mas aquilo é necessário. Aquilo é preciso. E a gente muitas vezes não quer porque não quer sair do conforto, sair da comodidade. Mas Deus, quando fala, Ele não deixa a gente enganado. Eu tive a convicção de que Deus estava me chamando. Então, quando Deus faz isso, é melhor obedecer, porque senão acontece isso que aconteceu aqui, ó. Perseguição. E quando a gente não quer ouvir o que Deus fala, Deus vai usar outros métodos porque Ele ama. Quantas almas que já, tanto nos Estados Unidos, na passagem nossa de 3 anos lá, como aqui no Japão, já conheceram o Evangelho de Jesus Cristo através do ministério que Deus entregou? Quantas? Isso não é mérito, isso é apenas a bênção da obediência. Então, quando você obedece, a bênção te acompanha, você não vai atrás dela, como muita gente corre atrás da bênção.
porque não quer obedecer, mas quer a bênção, fica correndo atrás da bênção. Mas quando você obedece, a bênção te acompanha. Eu falei para a missionária Niédia, onde a gente chega, a bênção chega junto. Porque nós obedecemos o Senhor. Renunciamos direitos, renunciamos família, renunciamos até filhos. Quando nossos filhos disseram, a chamada de vocês, nós não temos a chamada. Eu tive que aceitar e obedecer. Mas se você perguntar para mim hoje, depois de mais de 26 anos dessa decisão, pastor, está arrependido? Assim, nunca tomei uma decisão tão acertada de obedecer a Deus. Ah, você queria? Não. Mas eu fui, eu vim, eu saí, eu obedeci. E aí evitei muitos outros problemas, porque aqui eles estavam evitando sair. A ordem já tinha sido dada. Preguem, vão. Jerusalém, tudo bem, Jerusalém é o centro, né, da adoração. Ali está o templo. Judéia já é o estado, né? Jerusalém está dentro da Judéia. Agora quando Jesus falou Samaria, aí complicou. Aí complicou para os judeus. E depois ele disse, e até os confins da terra. Você viu que aqui chegou até Samaria, né? Mas depois da igreja de Antioquia, Deus, através do Espírito Santo, levantou missionários para a Ásia, para o mundo de então. Então essa cidade de Antioquia, amados, vamos ver a natureza e também a característica dessa cidade. Na verdade, Antioquia da Síria, né? Porque tem outra Antioquia da Psídia, é outro. Essa da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. Por quê? A cidade tinha uma população estimada em 500 mil habitantes na época, era constituída de diversas nacionalidades e, por isso, dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentemente frequentavam suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, mas também é uma cidade muito promíscua. Muitos cultos pagãos eram feitos também, muita promiscuidade, muitas orgias, como as prostitutas cultuais, como havia também em Corinto. Então, o mundo perdido, agora se acendia uma chama, uma luz do Evangelho através de um povo que estava sendo perseguido, num povo que infelizmente se acomodou, se conformou, e Deus teve que dar. Por que Deus faz isso, amados? Bom, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Amém? Amém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus tem prazer na morte do justo. Você entende isso ou não? E por que Deus tem prazer na morte do justo? Porque se você morrer justo, porque creu em Jesus, foi salvo, você vai para o propósito de Deus, para a glória. Mas se o ímpio morre, amados, acabou a chance, acabou a esperança. Quando o ímpio morre, não há mais como reverter a situação dele espiritual e eterna. Você pode ter pessoas, amigos e família que não são crentes. Você sabe que eles vão passar uma eternidade no choro e ranger de dentes, gemendo para toda a eternidade. Porque rejeitaram a oferta gratuita de Deus. E é por isso que Deus levanta igrejas, e nessas igrejas levanta missionários. E a missão nossa como cristão é falar desse Jesus. Agora, para falar dele, eu preciso conhecer ele. E se eu não conheço, como eu vou falar de alguém que eu não conheço? Nem eu conheço.
Mas para mim falar, então eu vou conhecer Jesus. E você vai estudar a Bíblia, vai ler, vai orar, vai buscar a Deus. O conhecimento da Bíblia, da palavra, em cursos teológicos, tem que entrar aqui, mas tem que descer para o coração. Isso é, eu tenho que entender a lei do aprendizado, observação, interpretação e aplicação. Na observação você toma contato, você consegue ver, alguém te explica, alguém te mostra. Na interpretação você entendeu. Ah, então é isso. Agora a aplicação é o final. Se não houver aplicação, não houve aprendizado. Se não houver cristianismo dentro de você, você não se tornou ainda um crente. Você está crente, mas ainda não é. Hoje eu vi um exemplo que um pastor deu, até postei, não sei se alguém viu, de um pastor pegando uma laranja, espremendo a laranja. Então ele disse, se você espremer a laranja, você espreme a laranja, você espreme, e o que vai sair daí? Vai sair suco de maçã? Né? Não, vai sair suco de... Porque é laranja. Agora, se você... Ele falou, vamos fazer uma metáfora. Se alguém te espremer, o que vai sair daí? O que está dentro. Se você é encostado na parede, se você é forçado, o que vai sair de dentro? É isso que você é. Então, por amor, Deus nos mostra nessas horas de pressão o que está dentro. Aqueles cristãos perseguidos saíram e o que estava dentro eles expuseram. E muitas almas começaram, que igrejas foram criadas, apareceram, começou a acontecer. Irmãos, se nós formos espremidos hoje, o que vai acontecer com a gente? O que nós vamos sair falando? Isso é uma missão, sabia? É uma missão. Agora, que tipo vai sair? Que coisa? O que vai ser tirado de dentro de nós quando formos espremidos? Isso é muito sério. É tão sério que vale a eternidade para você e para mim. Sabia disso? É muito sério, irmãos. O que sai de dentro de nós? A boca fala, o coração está cheio. Então, quando eu vi isso, eu liguei dentro dessa lição pelo fato de que nós, como igreja do Senhor, nós temos que ser Jesus 100% dentro de nós. Se alguém espremer a gente, vai sair Jesus. Vai sair palavra, vai sair evangelho, vai sair bênção e não maldição. E Deus vai permitir isso e vai espremer até que saia o que Ele quer de nós. Então, quanto mais rápido a gente obedecer, mais rápido vai sair aquilo que Deus quer. É por isso que os discípulos, apóstolos e também os crentes, porque só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os outros, os crentes espalharam, quer dizer, os pastores ficaram sem igreja. Lá no primeiro discurso de Pedro, quase 3.000, depois quase mais de 2.000, 5.000 mais ou menos já, aí começaram a crescer, e a Bíblia diz que cada dia Deus acrescentava àqueles que haviam de se salvar. Milhares e milhares de crentes havia ali em Jerusalém, mas eles ficaram só em Jerusalém, e a ordem era Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas por que Deus fez isso, pastor? Os crentes estavam tão bem. É porque Deus amou o quê? O mundo. Não amou só os judeus.
não amou só a igreja, ele amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Então nós, como crentes, a nossa missão é levar Jesus para onde a gente estiver. Que tipo de Jesus nós estamos levando para fora? Então isso que é muito importante, amados. Agora, o que aconteceu depois nas viagens missionárias, nós vamos falar sobre Marcos e sobre o problema que aconteceu entre ele e Paulo, para notar uma coisa, nem sempre a gente concorda um com o outro, mas o importante é que a gente continue fazendo a obra. Barnabé e Paulo, foi Paulo que trouxe Barnabé, foi ele que foi lá em Tarso, fazia 14 anos que Paulo tinha sido convertido e agora ninguém aceitava ele, todo mundo desconfiava dele, mas não, esse camarada está nos espionando, ele vem, finge que se converteu só para entrar no nosso meio e trair a gente e levar todo mundo, descobrir. E aí Paulo teve que se afastar, voltou para Tarso, ficou 14 anos ali, e nesse tempo mas ele era conhecido, tanto é que Barnabé foi atrás dele, foi e trouxe ele. Sabia quem era o potencial que tinha Paulo, sabia o quanto ele conhecia da lei, e convertido agora podia ajudar muito, ser muito útil no evangelho, na propagação. E quando trouxe Paulo para Antioquia, aí juntou-se com esses doutores, e eles começaram a ensinar a igreja, e a igreja de Jerusalém ficou sabendo do que estava acontecendo em Antioquia, e mandou Barnabé ir lá ver. E Barnabé foi, viu, aí foi trazer Paulo também, falou assim, trazer mais um bom aqui para ajudar a ensinar essa igreja. E foi nisso que, jejuando e orando, o Espírito Santo disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. E aí você diz, então Deus chamou, agora vai dar tudo certo. Você vai ver, se você ver a primeira viagem missionária de Paulo, o quanto que ele padeceu, quantos problemas no percurso teve, mas ele cumpriu o seu ministério. Ele pôde dizer no final, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora receber do justo juiz o galardão, porque ele cumpriu o ministério dele. E nós precisamos cumprir o nosso ministério, amados. E o primeiro ministério dos pais é a família, os filhos. Como nossos filhos enxergam a igreja? Como nossos filhos enxergam o ministério? E é nessa hora que a gente vê se nos espremeu, saiu o que de dentro de nós. Então, por isso nós precisamos, amados, primeiro, reconhecer onde erramos. Como diz o Senhor, lembra-te de onde caíste e arrepende e volta às primeiras obras. Para que Deus possa nos usar, nós temos que ter esse tipo de introspecção, pensar em nós, não nos outros, ver as nossas falhas e não dos outros. Um sábio uma vez disse, amados, um discípulo dele falou assim, mestre, aquele povo ali está falando mal de você. Eu ouvi. Ele falou assim, falou mal de mim? Eu falei, olha, talvez ele não sabe nem metade do que eu sou tão ruim. Ele falou só um pouquinho do que eu sou. Talvez ele nem sabe o quanto eu sou muito mais do que ele falou. Então, por que, amados? Quem é você? Quem é eu? Nós somos o eu. Enquanto esse eu não morrer, vai ser sempre o eu imperando. E aí vai sair o que de dentro de nós? Mas aqui, quando nós vimos que os crentes estavam vivendo esse momento, Deus permite uma morte, eles saem, vazaram, de Jerusalém, espalharam-se pelo mundo de então. Foi aí que Samaria foi alcançado, foi aí que todas as regiões foram alcançadas, e eles estavam parando ali em Antioquia da Síria, que é mais perto, não é tão longe. Aí eles estavam orando e jejuando,
e tinha ali uma mistura de povos, já preparando Deus para espalhar o Evangelho para todos os continentes do mundo. E aí então nós vemos que a igreja de Antioquia, após essa perseguição, por causa da morte de Estevão também, eles saíram. Então a igreja de Antioquia agora torna-se o quê? O centro de missões da igreja. Agora vem a igreja de Jerusalém, os apóstolos ficaram sabendo, a aprovaram, abençoaram e o trabalho se espalhou pelo mundo. É uma obra de leigos. Ali, a igreja começou, amado, não foi com Jerusalém que foi lá abrir igreja naquela cidade, não foi. Porque começou com os crentes perseguidos. Depois que a igreja começou a crescer, aí Deus levantou os doutores, os mestres, para ajudar a igreja. Então, você vê como começa a igreja? Não precisa de um pastor para começar a igreja. A sua casa pode ser um ponto de pregação, a sua casa pode ser uma igreja. E se diz, né, mesmo, a primeira igreja nossa é a nossa casa. Os nossos, eles precisam ser salvos. Os nossos precisam conhecer a verdade do Evangelho. Mas também eles precisam saber que somos falhos. Que não esperem perfeição em nós, mas que eles vejam a perfeição de Cristo na nossa vida. Porque se eles forem olhar para nós, quando falhamos, eles vão dizer, então não vale a pena estar na igreja. Então, se estiver na igreja por causa de pai, de mãe, de filho, de parente, não é por causa de Jesus. Você tem que estar na igreja porque você é salvo, você está seguindo a Cristo. E é óbvio que os pais fazem parte, como uma igreja, de dar o exemplo para nós. Ensina ele no caminho. Ensina no caminho. Então isso é indo junto, não é ficando. E aí então você vai perceber que essa missão que Deus deu para os pais é muito importante. E até para separar para o obreiro, ele diz, se não cuida bem da sua própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Agora, depois que eles crescem, os filhos, eles vão ter as suas decisões. Mas se durante o tempo que eles estão conosco, a gente levou eles para a igreja, a gente deu a eles a palavra, aí então agora eles escolhem. É céu ou inferno? É mundo ou Cristo? É escolha. Escolhas. E nós oramos para que eles permaneçam, nem que venham pela dor, mas que sejam salvos. Porque quando meus filhos estavam fora, eu falei para Deus, eu não creio que o Senhor me deu filhos para o inferno. Por isso, Senhor, não importa como eles venham, mas traga eles de volta. E Deus falou, eu vou trazer. E trouxe no sofrimento, na angústia, no choro, depressão, mas trouxe. Vieram. E hoje estão. Mas é um preço a ser pago. Isso é uma missão. O que é ser missionário? É ter uma missão. Agora, existe os específicos. A chamada minha da missionária neta foi específica. Deus deu o que a gente ia fazer e o país onde a gente ia chegar. E a gente resolveu obedecer. Quando a gente estava nos Estados Unidos, até disseram, agora tem igreja lá, agora a igreja está grande, eles não vão querer mais ir para o Japão, vão ficar lá. Aí eu falei para eles, vocês precisam entender, quando alguém resolve obedecer, não existe nada no mundo que possa segurar uma pessoa que obedece a Deus. Ele vai sempre seguir onde Deus mandar. Não importa o que ele tem que deixar e abandonar. Ele vai seguir porque sabe que é o melhor lugar do mundo, é o lugar da obediência a Deus. E você também saiba disso, guarde isso no seu coração.
fique com isso dentro de você, diga, o melhor lugar do mundo é eu obedecer. Porque de que adianta eu fazer tudo o que eu quiser, eu ganhar o mundo inteiro, como Jesus disse, e perder a minha alma? O que adianta? Então, essa missão nossa, amados, ela é contemporânea. Essa missão daqui de Antioquia, ela se ajusta a nós nesse momento. Nós estamos fora do nosso país. Nossas famílias estão longe. E nós estamos aqui com uma missão de Deus. Os novos convertidos que se converteram, eles têm que ser também orientados para que eles também tenham essa missão de levar Jesus aonde eles estiverem. Então, o que é ser cristão, amados? Porque em Antioquia foi pela primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Porque eram os do caminho, né? Ou da seita do Nazareno, que chamavam, né? Mas cristãos foi aqui que eles começaram a ser chamados. E o tópico 2 aí, uma igreja missionária em ação. O que é isso? Havia profetas na igreja. Os dons não cessaram, amados. Deus ainda usa pessoas como profetas. Muitos dizem, acabou no Velho Testamento. Os profetas, como no Velho Testamento, para escrever aquilo que Deus orientava, sim. Mas existem os profetas, tanto é que aqui está. Orando. Como que o Espírito Santo disse? Como que o Espírito Santo disse? Disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e Saulo. Quem que fala? Foi o Espírito Santo que se encarnou, apareceu e falou? Ou foi ele usando o profeta? Deus quer usar também a igreja com profecia, com línguas, com dons espirituais. Os cessacionistas, amados, se enganam. Com pena eu falo isso. São pastores abençoados, uma palavra de poder, mas presos a uma tradição de denominação que impedem que eles aceitem os dons espirituais, que eles aceitem que não cessou no primeiro século, que ainda hoje é válido. Mas muitos deles já estão experimentando. Deus está batizando, Jesus está batizando o Espírito Santo, eles estão mudando. Aí são expulsos da igreja, tem que procurar outro lugar, mas abrem uma igreja. Batista renovada, presbiteriana renovada, são tudo isso. Mas tem muita coisa errada. Tem, mas também todas as igrejas tem. Enquanto houver gente na igreja, tem coisa errada. Mas a igreja a gente vai para servir a Jesus e não para ver defeito dos outros. Se você for vir na igreja ver o defeito dos outros, com certeza todos estão vendo os teus também. Agora, se a gente olhar para Jesus, a gente vai se amar e se ajudar um ao outro. Então é isso que é a missão da igreja. Ela ser igreja e atrair pessoas para ela. Nós temos atraído pessoas. Por exemplo, os jovens aqui, os que fizeram faculdade, os que estão na escola, tem muitos amigos. Vão para festas com os amigos, vão para lugares, né? Agora, qual é o amigo deles que vem para a igreja? Quem que está influenciando quem? A igreja tem que ter uma liderança pronta para servir. E a liderança passa isso para os membros. Aqui todo mundo aqui é líder de alguma coisa. Né? Se você é liderado, mas sempre você lidera também. E uma das coisas mais importantes que você lidera é as suas ações. Você tem escolha. Vou ou não vou? Você levanta de manhã, nem sempre você quer ir trabalhar, mas você vai porque você quer ou você vai porque você precisa? Você precisa.
Então tem coisas que a gente não quer, amados. Como eu falei para vocês no começo, eu não queria, mas eu preciso obedecer, porque eu sei que os planos de Deus são perfeitos e maiores. Amém? Então quando você pensar assim, você fala assim, uau, não adianta eu olhar para o lado, para viu, porque você também está precisando ouvir. Eu também estou precisando ouvir. A palavra não é só para você, é para mim também, para nós. É para a igreja, porque essa mensagem daqui de missões, dessa igreja de Antioquia, ela toca-nos aqui no Japão, amados. Ela toca a minha vida. E eu percebo minhas falhas. Eu percebo que eu preciso mudar em algumas situações, preciso melhorar. Mas o importante é que estamos fazendo. O importante é que não desistimos, não recuamos. Isso que é importante. Então você tem aqui que havia alguns profetas e doutores nessa igreja. Nós já vimos que tinham a liderança que servia, por exemplo, no subtópico 2 aqui, uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso. Simeão era um negro, africano. Lúcio, sirineu, também era africano. Manaém, irmão de criação de leite de Herodes, o tetrarca, que era Herodes Antipas, que matou João Batista. Saulo, que era um fariseu, ex-perseguidor da igreja, mas a comunhão agora entre eles era profunda e não havia barreiras de raça, cor, como hoje muitas vezes tem essas barreiras. Na verdade, todo mundo é uma raça só, a raça humana. Não tem essa raça negra, raça amarela, raça... Todo mundo tudo vem do mesmo pai e da mesma mãe. Então, quando alguém quer separar isso, é o divisor. É interessante que nessa união houve a comunhão, na comunhão a oração, na oração o jejum, a consagração, ao Espírito Santo se manifesta e fala, separa a Barnabé e a Saulo. E aí então eles saíram. Como eu falei no começo, o Espírito Santo tem várias formas de fazer. Deus não tem ele não está fechado numa caixinha, num método humano, mas nós podemos separar como são as chamadas, mas nunca podemos dizer é só aqui dentro dessa caixinha, porque o dono das missões é o Espírito Santo, é Deus, é Ele quem chama, e o jeito que Ele chama. Por exemplo, o pastor Lidório, né? Quem conhece o pastor Lidório, ele agora está fazendo tratamento, parece que está com câncer, está lá no hospital fazendo as quimioterapia, mas ele falou numa conferência missionária no Brasil que ele foi no Amazonas dos Ribeirinhos e foi evangelizar uma tribo indígena. E quando ele chegou na tribo indígena para evangelizar, pensou que ninguém conhecia o evangelho. Mas ele percebeu que havia crentes naquela igreja, havia até uma igrejinha já. E falou assim, mas qual foi o missionário que veio aqui e pregou para vocês? Ah, o seu João, o irmão João. Irmão João? Eu não sei se eu estou trocando o nome que ele falou, mas é o nome, tá bom? Aí ele falou assim, de onde mora esse João? Assim, ele mora numa casinha lá embaixo no rio, a tantas horas daqui. Aí ele pegou o barco e foi procurar esse João. E quando ele chegou na casinha, aquelas casinhas que fica na beira do rio, que são altas, porque, né, por causa do rio sobe e desce, eles ficam era rio, chamado Ribeirinhos. Aí ele bateu lá, olha, quem é o seu João? Eu falei assim, passei um homenzinho simples, falei assim, eu sou o João. Ele falou assim, então, eu sou missionário lá de São Paulo, eu vim aqui, fui na tribo ali, e eu fui evangelizar e vi que já tem uma igreja. O senhor é o que está pastoreando lá? Não, eu estou lá ajudando os irmãos. Aí ele falou assim, espera um pouquinho,
Mulher, vem ver um missionário de verdade aqui. Aí ele falou assim, eu fiquei com uma vergonha, o missionário é ele. Você entendeu, amados? Ele evangelizou uma tribo, ele estava já uma igreja pronta. E quem era? Era o seu João, o irmão João. Então Deus, ele usa quem ele quer. O Espírito Santo faz obra do jeito que ele quer, amados. Não podemos colocar barreiras naquilo que Deus quer fazer da nossa vida. Nós colocamos muitas desculpas às vezes, mas Deus não tem. Para ele não tem desculpa. E ele disse, lá na igreja de Antioquia, aparta-me, isso é, separa Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra para eles. Deus usou esses homens poderosamente. Agora, como que é o início das missões cristãs? Aqui no subtópico 3, no tópico 3, né? Tem na sinopse 2 que está escrito aí, os profetas e doutores constituíam uma liderança, mas uma liderança servidora. Muito líder hoje pensa que ele tem que ser servido, mas na verdade Deus nos chamou para servir. Quando você fala a palavra ministro, é alguém que ministra. Quem ministra é que está dando alguma coisa e não está sendo servido. Ok? Então, se você é ministro de louvor, você é um servidor e não uma estrela. Se você é um pastor, um ministro do evangelho, você é um servidor e não um segundo Deus. Como muitos se fazem hoje. E tem tantos likes e tanta gente que eles ganham dinheiro, né, do YouTube, do TikTok, dos outros, para poder ser famoso. Aí ele tem que falar muitas vezes o que as pessoas querem ouvir. Na verdade, não se pode comprar um servo de Deus. Não há valor numérico no mundo em dinheiro que se compre uma verdade de um homem de Deus. Ele tem que falar aquilo que Deus manda e não aquilo que o povo quer ouvir. E Paulo falou sobre isso. O meu compromisso era com Deus. Quando eu fui a vocês, eu falei palavras, e não fui com palavras persuasivas, mas com demonstração de poder, unção. Porque é isso que Deus quer dos servidores, dos obreiros do Senhor. Então, ser obreiro só para ter um título, não vale nada. O obreiro tem que ser servidor, tem que estar pronto para servir. Então, isso é que a igreja, esses doutores, esses profetas faziam na igreja. E com isso o Espírito Santo começou a ministrar a eles a vontade de Deus para aquela igreja espalhar pelo mundo. E quando Barnabé veio ver o que estava acontecendo, ele até permaneceu ali ajudando e ainda foi trazer Paulo, e a igreja reconheceu esse ministério. Então Deus já tinha levantado e agora a igreja reconhece. Então, quando eu sempre falo para os irmãos, eu estou te separando, não porque a igreja precisa, porque Deus já te chamou. Agora, quem cumprir bem o seu ministério, cumpriu, vai receber. Quem não, também vai receber a reprimenda de Deus por isso. Por isso que Jesus disse que ele tem as obras, né, que vai ser passada no tribunal, as obras de madeira, feno, palha, e tem as obras de ouro, prata, pedras preciosas. Tá? Vamos ver, cada um vai receber o seu galardão de acordo com o seu trabalho prestado. Aí veio agora o roteiro de viagens, amados. Não é fácil. O missionário, ele tem que estar disposto a ir para lugares que ele nunca imaginou que pisaria. E Paulo, ele, quando saiu para a viagem, foi deslocado aqui já no último tópico 3 aí, ele vai e passa por várias regiões da Ásia. Sofreu prisões, açoites, tentaram matá-lo,
ele teve que descer pelo muro, os judaizantes perseguiam Paulo, aonde ele passava. Mas ele tinha um ideal, ele tinha um foco. O foco de Paulo era servir a Cristo. E quando você tem o foco de servir ao Senhor, ele disse, não tenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra o ministério para o qual eu fui chamado. Será que nós poderíamos falar isso a Deus? Não tenho minha vida como preciosa? Quando eu entrei lá na Indonésia, em Banda Aceh, bem na entrada estava escrito Lei Sharia. E eu não tinha ideia, eu não lembrei que meu visto na época era atividades religiosas, cristãs. E aí depois eu entendi por que demoraram tanto para liberar a gente para entrar. Porque eles queriam saber o que a gente ia fazer realmente lá nesses lugares onde estavam os acampamentos, por causa daquele terremoto que tinha matado mais de 200 mil pessoas. E nós entramos. E depois saímos. Depois que eu saí, é que Deus deixou eu ver que eu era um missionário que estava lá dentro, que podia não ter saído de lá. Então a gente vai para lugares que Deus coloca. Timor-Leste, Indonésia, Banda Aceh, tantos lugares, amados. China, já tivemos dentro da China continental, um guarda me acompanhou até o quarto do hotel. Se eu batesse na porta e ninguém abrisse, eu estava com problemas com a China. E o que a gente foi fazer lá? Dar seminário. E isso faz parte da vida do missionário. Ele não pode pensar em perigo, senão ele está em perigo até na terra dele mesmo, como Paulo estava. Mas aí, esse serviço de missões, amados, é um serviço de entrega. É um serviço de, muitas vezes, a passagem de ida. Porque não vai voltar. Muitos missionários foram e lá morreram, ou assassinados, ou por doença. No Brasil mesmo aconteceu isso. Lá nos meados de 1800, se você ler a história de missões lá do Brasil, você vai ver que os missionários que vieram para o Brasil, que eram de outras denominações, eles morreram lá pegaram febre, pegaram os mosquitos ali do Amazonas, daquela região, morreram lá no Brasil, novos. Mas a semente foi plantada. E onde eles estão agora? Estão lá na glória com o Senhor. A gente tem que pensar assim, amados. Não é o perigo de você morrer. O que Estevão falou quando estava sendo apedrejado? Pai, não lhes impute esse pecado, né? Não, né? E ele ainda falou que viu o céu aberto. Sabe como Jesus estava? Como ele viu Jesus? Para receber o primeiro mártir da igreja, como Jesus estava? Em pé. Jesus se levantou do trono. Vem, Estevão. Senhor, tem muito mais que vão vir aí depois de você. E assim, amados. Nós estamos dispostos a ser mais um? Ou como a gente fala, Deus me livre, Deus me guarde. Né? Deus guarda, Deus livra. Mas a vontade dele é soberana. O importante é que você é dele. E você sabe para onde você vai. Isso que é importante. Né? E depois ele fala aqui sobre prestação de contas. Mas toda vez que eu vou para o Brasil, ou para os Estados Unidos, eu faço prestação de contas. O trabalho que a gente tem feito, como a gente tem agido, os cursos teológicos, as igrejas, os planos para a base missionária. Isso é prestar relatório, prestação de contas. Então isso a igreja precisa, merece. Nós recebemos a bênção da igreja no Brasil quando saímos, e da América para o Japão também fomos abençoados pela igreja, pelos pastores, abençoados para vir para o Japão.
embora a parte financeira não tinha, mas a parte da bênção espiritual, que é mais importante, teve. E com isso o resto Deus proveu tudo. Jeová Jireh. Sempre para que a gente tem que fazer a obra de Deus, não pode pensar em custos. Tem que pensar em obediência, obedecer. E quando você tiver algum propósito na vida que Deus te chamar, não tema em obedecer. Mesmo que tudo pareça ao contrário, Deus, Ele suprirá todas as necessidades. E Ele também vai capacitar você para aquilo que Ele chamou você. Quando eu cheguei no Japão, eu era missionária, nós assumimos uma escola teológica, sendo que eu nunca tinha sido diretor de nenhuma escola no Brasil, mas tivemos que assumir a escola teológica. E quando o pastor que estava passando veio dos Estados Unidos, depois de 3 meses, e perguntou: como que você fez? Eu falei assim: nós fizemos assim, assim, assim. O pastor Osmar, que muitos aqui conhecem o pastor Osmar. E aí, então, quando nós falamos como fizemos, ele diz assim: mas é exatamente isso. Quem ensinou? Deus. Ele capacita, Ele ensina. O importante é você se oferecer. Aqui tem jovens, muitos jovens. E vocês têm os planos da vida, não é errado ter planos. Ok? Não é errado, precisa ter. Mas e se Deus chamar vocês? Qual vai ser a reação? Vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Né? Envia-me a mim ou envia outro? É essa a meditação para essa missão. A primeira viagem missionária de Paulo começou lá em Antioquia e quem escolheu ele foi quem? Quem separou Barnabé a Saulo para a missão? Espírito Santo. E a igreja reconheceu. Então, se Deus chama, a igreja reconhece. Amém? Então, que Deus abençoe. Vamos à conclusão. À luz dessa lição, nós podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o quê? Investimento em... Então, o Espírito Santo trabalha na nossa igreja ou não trabalha? Nós investimos em missões, não só aqui, como na Índia, na África, em Cuba, Bangladesh, Indonésia, Timor, em todos esses países que a igreja já trabalhou. E aqui no Japão, para a Ásia, com a base missionária agora para atingir toda a Ásia. Isso é o que Deus faz. Então, na verdade, esse investimento em missões faz da igreja uma igreja missionária. Nossa tarefa é evangelizar. Tá? Nossa tarefa é evangelizar. Participar de projetos missionários de nossa igreja local. Orar e jejuar por missões. Contribuir e colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. E quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele trabalha poderosamente. Capacita com talentos, com dons espirituais, para que lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Aleluia. Esses grupos de louvor aqui da igreja, né? Os irmãos que tocam instrumento, marcar, combinar com a prefeitura e ir lá no EIC, fazer lá um trabalho, né, de evangelismo ali, ó, tocar instrumentos que vocês tocam. Lá vai atrair muito, e principalmente muitos jovens brasileiros ali no EIC, que ficam ali conversando, fazendo hora, às vezes até com drogas. E você pode ali, de repente, alcançar aquelas vidas. E quem sabe Deus não está
já tocando no coração de vocês para isso. Não é verdade? Que para fazer missões tem que sair, não pode ficar dentro. Então vocês estão dentro, mas a hora de vocês sair está chegando. E olha, é melhor sair antes que a perseguição venha. Essa foi direta, né? Não foi indireta, não, foi direta, né, jovens? Direta. Mas é porque Deus ama vocês. Vocês estão aqui com um propósito. Pode Deus trazer vocês aqui, é para mostrar para vocês, ei, você é meu. Não é o seu querer, é o meu querer. E é o melhor. Você tem um pastor missionário que para você pode ser um exemplo de quem teve que deixar tudo e não se arrepende, porque só tem bênçãos para contar. Lutas, claro, isso faz parte. Mas quanto mais luta, mais fortalecimento, mais vitórias. Amém? Então, como a Antioquia da Síria era conhecida? A Rainha do Oriente. Quem anunciou o Evangelho e depois fundou a igreja em Antioquia? Quem foi? Os apóstolos? Não. Quem foi? Discípulos, os crentes em geral, que foram dispersos, né? Não eram discípulos de Jesus, discípulos dos discípulos. Então foi os leigos. Quando a gente fala leigo é porque não é pastor, não é um doutor, não é leigo. Ele é uma pessoa que não tem aquela base, aquele conhecimento, aquela fundamentação, aquele diploma. Foi eles que começaram a igreja. Qual lição podemos aprender? Desculpa. Quem eram os líderes da igreja de Antioquia? Primeiro, Barnabé, consolador. Depois, Simeão, negro africano. Lúcio, Sirineu, também africano. Manaém, era irmão de criação de Herodes, o tetrarca, que é o Antipas, que matou João Batista. E Saulo, ex-fariseu, né? Ex-perseguidor da igreja. E qual a lição, amados, que podemos aprender em relação ao jejum e à oração? Qual a lição que nós podemos aprender? Qualquer coisa que nós vamos fazer para a obra de Deus, nós temos que entrar nesse propósito, jejum e oração. Quando os jovens vão fazer o culto com eles aqui, vou marcar aqui que eu falei para vocês: jejum e oração. Porque essa é a chave da vitória. Não é conhecer, tocamos bem, fazemos bem, pegamos bem. Não, é jejum e oração, porque quem faz é o Espírito Santo, é Ele que usa. Aleluia. E cite uma lição preciosa que podemos aprender com relação à experiência missionária da igreja de Antioquia. Qual que é? Aqui está dizendo, não existe pessoas, por exemplo, eu mesmo, embora não tendo o reconhecimento na época do pastor da igreja, mas eu obedeci ao Senhor e Ele me abençoou. Foi Ele que me abençoou para sair. Então eu tive o reconhecimento da igreja. Eu não fiz a revelia, não, eu vou ser missionário, só ouço a Deus, não ouço o homem. Não, eu entrei debaixo tanto do Belém, em São Paulo, com o pastor José Wellington, na época, ele disse: você é missionário da nossa igreja aqui do Belém. A carta que veio do Brasil para o Japão, para que eu pegasse o visto de missionário, veio assinada pelo pastor José Wellington e também com a bênção da igreja em São José dos Campos. Depois, para vir dos Estados Unidos para o Japão, a igreja dos Estados Unidos também nos abençoou para virmos ao Japão. Então, tudo foi debaixo da bênção de Deus. Até para abrir igrejas aqui na cidade, eu liguei para os pastores das igrejas que já existiam
e pedi a bênção deles para abrir a igreja. Falei, eu não vou abrir igreja para pescar no seu aquário, eu vou evangelizar e ganhar alma para Jesus. Ele, pastor, está abençoado. Então nós estamos todos na bênção, amados. A nossa igreja é uma igreja abençoada, uma igreja amiga, é uma igreja que não tem inimigos, porque nós somos de Deus, todos somos de Deus. As outras igrejas também. Então nós não temos por que brigar, ao contrário, temos que nos unir e evangelizar essa nação. Amém? Que Deus abençoe. Essa era a palavra. Tem alguma pergunta, amados? Alguma dúvida? Está com medo de repente ser chamado? O interessante é do Barnabé. Barnabé, ele tinha a virtude de ver os talentos de Saulo para a obra do Senhor. Deus pode levantar mais irmãos. O nome dele, Consolador, né? Quando houve aquela intriga que Marcos abandonou eles, né, no percurso. Esse Marcos é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele foi, mas era jovem ainda, abandonou eles e voltou para Jerusalém. E Paulo e Barnabé discutiram, porque da hora que foram por outra viagem, Barnabé queria levar Marcos e Paulo não quis mais. Aí houve entre eles, mas aí, amados, Deus permitiu que os dois se desentendessem, porque Deus queria fazer mais ainda. Tanto é que Barnabé depois, como o pastor falou, ele percebia, tinha essa visão de perceber o conteúdo, o que a pessoa podia dar. Então ele investiu em Marcos. E Marcos depois, lá na frente, Paulo disse, traz Marcos, vai ser muito útil para nós agora. Entendeu? Então o importante no reino de Deus é que a gente não guarde mágoas, ressentimentos e não evite pessoas, ao contrário. A gente tem que entender que cada um tem um jeito e não ficar rejeitando, porque não faz o meu tipo, não é da minha tribo, né? Nós somos todos de uma tribo só, tribo de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus nos dê graça para continuarmos esse trabalho, porque na próxima lição nós vamos falar sobre o propósito das missões. Né? Qual é o propósito? Né? E aí você, igreja do Senhor, é uma igreja missionária. Vamos ficar em pé. Obrigado, Senhor, porque eu consegui falar. Essa garganta me atrapalhar. Opa! Vou pegar um remédio que tudo. Amados, eu quero agradecer vocês como igreja de serem obedientes, e muitas vezes nós temos que falar um pouco mais forte com alguns de vocês, com os jovens, adolescentes, mas é tudo visando o bem-estar da igreja, porque nós somos chamados por Deus para servir, e esse servir é ao Senhor também. E vocês, igreja de Jesus, e eu, como pastor, tenho a obrigação de cuidar bem de vocês para entregar para Ele uma igreja linda, limpa, com saúde. É por isso que de vez em quando a gente tem que dar alguns remédios, né? Uma bezetacil aqui, uma outra injeção ali, mas tudo para dar saúde, amém? E eu quero agradecer aos obreiros também, que têm o coração voltado para fazer a obra do Senhor. Isso é uma missão também. Que a igreja do Senhor, ela é edificada com a ajuda de cada mão. Somos um corpo, assim bem ajustados, né? Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, família Venerão. Amém? Querido Deus, eterno Pai, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Agora te pedimos, Senhor, continue abençoando a tua igreja. Perdoa pelas nossas falhas. Dá-nos sabedoria, Pai. Também coloca temor em nossos corações. As palavras que falamos, as ofensas,
a forma, Senhor, como nós nos tratamos. Ajuda-nos a termos o fruto do Espírito em nós, que começa com o amor. E que o Teu Espírito Santo nos conceda isso, não somente para entre nós, mas também para com as almas que estão lá fora, perdidas, sem Deus, sem paz no mundo. Que o Teu Evangelho, que é vida, seja usado, ó Deus, nos lábios dos Teus servos para evangelizar esta nação. No nome de Jesus oramos e agradecemos.